Bom, pessoal, retornando aqui então, né, a questão dessa interação, né, da radiação solar ou da radiação eletromagnética que chega, né, para a gente. Então, parte dela é absorvida, parte dela é espalhada, parte dela ela sofre refração, né, parte dela é refletida, né, e só 19% dessa radiação eletromagnética vai de fato chegar aqui para a gente, certo? Então, nós podemos avançar, né, com outro, outro item muito importante aqui em relação à radiação eletromagnética e a sua interação, principalmente, né, com a superfície, a reflectância, né, ou um processo de quando a radiação ela resvala, né, ou seja, o mesmo ângulo de incidência tem o mesmo ângulo de reflexão, tá? E ele retorna então para o sensor. Então, seja numa nuvem, num corpo d'água, num solo exposto, a gente tem esse processo então de reflectância, tá? E é uma consideração muito importante aí para o nosso sensoriamento remoto. Bom, como eu estava falando para vocês, isso vai depender muito da geometria da superfície, tá? E dos alvos dessa superfície. Isso vai implicar também, pessoal, no que a gente vai ver um pouco mais para frente, relacionados à questão da fotointerpretação, tá? Principalmente em relação à textura, né? A forma, mas a textura dessa superfície, né? Se é uma textura mais lisa, se é uma textura mais rugosa. Então, a gente vai ter aí diferentes características de reflectância. Bom, de um modo geral, pessoal, essa reflectância ela tem uma parte antagônica, né? Ela tem um antagonismo com a absorção. Então, quando a gente tem bastante absorção, né, pouco é refletido. Né? Então, você tem baixa reflectância. Isso eu já falei para vocês e a gente retorna aqui. Quando a gente tem pouca absorção, né, pela superfície, então a gente tem uma alta reflectância e geralmente isso é percebido por superfícies de coloração mais clara. Né? Isso também está implícito lá na frente na questão da assinatura espectral, né, da característica do alvo. Então, pegando, por exemplo, o solo, né, nesse slide que é bem interessante, a questão do tamanho do grão e o tamanho dos poros que estão entre esses grãos, né, e também da quantidade de água que estão nesses poros, né, então vai determinar, por exemplo, se a gente vai ter mais reflectância ou mais absorção. Né? Então, com grãos mais grosseiros, né, e que não guardam água, por exemplo, né, solos mais arenosos, nós temos então uma reflectância muito maior. Né? A gente vai ter uma reflectância mais abundante. Né? Ao passo, por exemplo, um grão mais fino, né, que tem menos poros entre esses grãos, e solos de baixada, e que, de certo modo, guardam, né, características de umidade, solos, por exemplo, solos de fundo de vale, eles vão ser, então, solos mais escuros. Então, eles estão mais relacionados mais ao conceito de absorção do que ao conceito de reflectância. Né? Absorve mais, então, relacionado a uma coloração mais escura, e reflete menos. Certo, pessoal? Então, fazendo mais uma vez uma retrospectiva aqui desse, por exemplo, a gente tem um solo, um pasto degradado, né? Que é um misto entre uma vegetação rasteira, né, já com déficit hídrico e já com a gente consegue observar o solo exposto. Nós temos algumas características a se considerar, né? Eu havia aqui mostrado para vocês, por exemplo, essa imagem. As regiões onde estão mais claras, né, são regiões onde
foram colhidas e o solo exposto ele está mais evidente. Então, são regiões onde a gente tem mais reflectância, certo? Então, aqui a gente também tem esse espaço aqui, né? Quanto mais claro, mais o solo está exposto, né? E de um ponto de vista contrário, né, antagônico, quanto mais escura, ou seja, essas regiões aqui que são talhões de eucalipto, então a gente tem uma absorção pela vegetação, nesse caso, muito forte, né? Quando a gente vê um corpo hídrico também, a gente já viu isso em outras imagens, né? O Lago de Furnas, que em relação a outras feições, ela é bem mais escura, né? Principalmente na banda do vermelho, onde tem uma absorção quase que total. Então, ele é bem escuro, ele é bem diferenciável, né? Então, aqui, nessas regiões aqui, ó, onde a gente tem uma tonalidade um pouquinho mais clara, é uma vegetação com dossel um pouco menos desenvolvido, né? É o exemplo da mata nativa de Cerrado, né? E essas regiões cinzas, né, mais mosqueadas, são regiões que mesclam o solo exposto, na verdade, com pastagem, ou seja, com uma vegetação mais rasteira, né? Certo? Aqui também, né, a gente tem, na verdade, a rodovia, a SP 320, tá? E aqui, ó, eu quero chamar a atenção de vocês nessa região aqui, né, que é uma região de solo exposto puro, ó, então é totalmente branco, né? Então, com uma alta o quê? Por que eu estou falando disso? Por causa da reflectância, né, pessoal? Né? Então, aqui também. Então, de modo que a gente consegue perceber, então. E voltando, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas está relacionado muito diretamente às questões dos tons de cinza da imagem, né? A questão, por exemplo, de uma imagem de 8 bits, né? Lembram? Né? Que são 255 tons de cinza, 256 tons de cinza, na verdade, porque o zero também conta, é o 2 elevado à oitava, e que nós temos aqui as questões, quanto mais relacionadas ao branco, mais reflectância, né? Aqui as questões as tonalidades intermediárias, com plantas de dossel menos desenvolvido ou pastagem, e aqui as áreas mais próximas a zero, onde a gente tem ou corpo hídrico ou uma vegetação, tá, com um dossel mais desenvolvido, ou seja, que ela tenha mais absorção. Certo, gente? Então, essa é a questão aqui da reflectância. Muito bem. Voltando aqui, então, por exemplo, nesse slide, a gente observa, por exemplo, consegue observar que é uma área de fundo de vale, certo? Nessa imagem de satélite, né? E a gente já tem algumas questões implícitas também de fotointerpretação, que a vegetação ela se apresenta bem rugosa aqui, com verde um pouco mais escuro, mas mais escuro ainda estão essas outras regiões, né, de várzea, onde estão solos, né, solos de fundo de vale, chamados gleisolos, tá? E que guardam essa característica também de absorção, tá? Então, não estão relacionadas assim à reflectância. Por outro lado, pessoal, se a gente observa aqui, por exemplo, essa estradinha de terra, né, esse carreador, né, aqui, numa estrada de terra com solo bem arenoso, né, o que acontece com o solo arenoso? Ele prevalece os grãos mais grosseiros, com mais espaço entre as suas partículas de grãos, né? Então, uma relação aí de granulometria. Essa radiação eletromagnética ela vai incidir, então, aqui e vai voltar com mais facilidade. Razão pela qual a gente vê essa estrada de terra numa tonalidade mais branca. Certo, pessoal? Então, é isso. Aqui embaixo também. Enfim. Aqui, do mesmo modo, né, eu gosto bastante dessa imagem. Então, aqui com essas plantações, essas culturas agrícolas, né, onde a gente tem um verde
mais pronunciado, né, onde a gente tem vigor da planta, a planta em pleno desenvolvimento, então a gente tem uma reflectância menor. Aqui essas regiões aqui circulares, que são pivôs centrais de irrigação, e que nessas áreas de pivô central de irrigação, né, quanto mais claro a gente tem, são áreas mais arenosas, né? Então, com reflectância maior. E aí a gente tem uma variabilidade também da tonalidade dessas cores, dos pivôs centrais, que vão passando para cá com uma tonalidade mais escura ou com uma tonalidade mais vermelha, né? Podendo ser uma região mais baixa de fundo de vale, mas também relacionada a tonalidades vermelhas, a exemplo da hematita, né? Exemplo aí de minerais ferrosos que dão essa característica do vermelho no solo, tá, pessoal? E aqui também, né, a questão da mata nativa, né, a questão dessa área de proteção permanente que está protegida aqui, uma área de várzea, né, e que tem aqui as suas diferentes tonalidades aqui, de verde mais claro ou de verde mais escuro, dependendo da área. Certo, gente? Então, passando aqui essa parte também. Essa análise, né, pegando um solo, um terreno com maiores altitudes para menores altitudes, é bem interessante. Nós chamamos isso de topossequência, tá? É uma análise que a gente faz em pedologia, também em geomorfologia, mais em pedologia mesmo, né? Que são as coletas de solos, né, para análise granulométrica, para nós observarmos, então, a questão do tamanho do grão e a gente inferir, talvez, a possibilidade de saber qual tipo de solo a gente tem. Na verdade, se é um solo mais arenoso, se é um solo médio ou se é um solo mais argiloso. E a questão é a seguinte, pessoal, uma relação direta, né, entre a altitude, tá, e a reflectância. Ou seja, essas áreas mais altas, né, os grãos são mais grosseiros, né, eles têm mais espaço entre as suas moléculas. Então, a exemplo aqui desse RQD1 aqui que está aparecendo é um antiga areia quartzosa, hoje a gente chama de neossolo quartzarênico. Nós temos muita reflectância aqui, né? Aqui nas faixas do espectro, muita reflectância, né? Então, a tendência é se ter tonalidades mais claras, né? Aqui a questão das profundidades, né? das amostras. E conforme a gente vai chegando para altitudes menos elevadas, ou seja, vai caminhando aqui para um fundo de vale, olha só, o gráfico ele fica mais... não fica tão pronunciado quanto esse aqui, ó, né? Esse aqui já está um pouco menor a questão da reflectância. Se está menor a reflectância, a gente já começa a aumentar também a questão da absorção, certo? E aqui também, ó, né? Conforme a gente vai chegando para o fundo de vale, ó, né, que a gente vai tendo as partículas de tamanho menores, que são carreadas para as áreas mais ao fundo, guardam aí, tem capacidade de armazenar mais umidade, tá? Essas partículas de argila, de modo que o que acontece? Né? Essas partículas nós chamamos também de coloides. Elas absorvem mais a radiação eletromagnética, né? Então, o que acontece? Vai acontecer esse fenômeno aqui, né? Da área mais alta está mais clara e a área mais baixa está relacionada a essas áreas mais de fundo de vale, que é esse cenário que nós temos aqui, certo, pessoal? Né? Então, essa é a questão da reflectância e da absorção no sensoriamento remoto. Eu havia comentado também, né, sobre a transmitância, tá? Que é a questão da passagem, né, de calor dada a interação da radiação eletromagnética, né, para outros meios,
né? Onde são percebidos principalmente áreas mais quentes, áreas de calor. E aqui, para fechar essa questão então do ciclo de sensoramento remoto, né, que a gente já viu, a questão da energia incidente, né? Parte é espalhada, parte é absorvida, parte é transmitida, a gente tem a transmitância, também temos a imitância, e parte é refletida para o sensor, tá? Que vai de fato formar a imagem. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente fecha essa última parte da reflectância para a gente poder entrar então nos outros assuntos. Tá? Obrigado mais uma vez.